quinta, 9 de agosto. A continuação do episódio do estranho barco é ainda mais assombrosa do que o fato em si. A escuna é russa, de Varna, e é chamada de Demétrio. Está quase completamente cheia de areia prateada, com apenas uma pequena carga. Muitas caixas grandes, de madeira cheias de terra, que estavam destinadas a um advogado de Whitby, o senhor S.F. Billington, de La Crescente, número 7, que esta manhã subiu a bordo e tomou posse dos bens a ele consignados. O cônsul russo, também atuando pelo lado do embarque, tomou posse do barco e pagou todos os impostos alfandegários. Não se fala de outra coisa por aqui. Os funcionários do Ministério do Comércio têm sido exageradamente escrupulosos em relação aos trâmites legais, para que todos se cumpram de acordo com as disposições vigentes. Como o assunto parece que vai se estender por mais de uma semana, estão evidentemente determinados a que não exista motivos para maiores complicações. Há muito interesse no cachorro que saltou do barco, e membros da proteção animal, que é muito forte aqui em Whitby, já declararam que querem tomar conta do animal. Mas, para desgosto de todos, ele não foi localizado. Talvez esteja escondido com muito medo, e alguns moradores têm receio dessa possibilidade, já que ele pode se converter em um perigo, se assustado e ficando faminto. Cedo pela manhã, um grande cão, pertencente a um comerciante de carvão nas cercanias do cais de Tate Hill, apareceu morto. Estava com marcas de briga e notoriamente teve um adversário selvagem, pois tinha a garganta cortada e seu ventre estava aberto. Mais tarde, por gentileza do inspetor do Ministério do Comércio, me permitiram olhar o diário de bordo do Demétrio, que estava em ordem até 3 dias atrás, mas que não tinha nada de especial, exceto o que estava relacionado aos homens desaparecidos. O mais interessante, no entanto, diz respeito ao pedaço de papel encontrado na garrafa. Como não há motivos para guardar segredo, o transcreverei aqui, ocultando apenas detalhes técnicos de navegação. Parece-me que o capitão do barco foi tomado por uma mania antes de chegar a alto mar e que esta se desenvolveu persistentemente durante a viagem. Claro que minha observação não deve ser tomada tão a sério, porque estou escrevendo baseado no ditado de um funcionário do consulado russo, que amavelmente traduziu para mim. Diário de bordo do Demétrio, de Varna a Whitby. Escrito em 18 de julho. Acontecem coisas tão estranhas que manterei daqui em diante uma detalhada descrição de tudo até nossa chegada em terra firme. No dia 6 de julho terminamos de carregar a escuna, areia prateada e caixas com terra. Zarpamos pela tarde. Vento do oeste fresco. Tripulação, 5 oficiais, o cozinheiro e eu, o capitão. No dia 11 de julho, ao amanhecer, entramos no Bósforo. Subiram a bordo funcionários da alfândega turca. Propina, tudo certo. Partimos novamente às 4 da tarde. No dia 2 de julho, atravessamos os Dardanelos. Mais funcionários da alfândega. Outra vez, propina. O trabalho dos oficiais foi rápido. Queriam se desfazer de nós o quanto antes. Ao anoitecer, passamos pelo arquipélago. No dia 13 de julho, passamos pelo cabo Matapã. A tripulação está insatisfeita com algo. Parece assustada, mas não diz porquê. No dia 14 de julho, estive um tanto ansioso pela tripulação. Todos os homens são de confiança, já navegaram comigo outras vezes. O piloto também não conseguiu averiguar nada. Eles apenas disseram que havia algo e se benzeram. O piloto perdeu a paciência com um deles neste dia e lhe deu um soco. Esperava uma briga feroz, mas tudo está tranquilo. Em 16 de julho, o piloto informou pela manhã que um membro da tripulação havia desaparecido, Petrovsky. Não pôde dar mais informações. Ficou de prontidão pela noite, sendo rendido por Abramov, mas não foi se deitar. Os homens, muito deprimidos, disseram que já esperavam por algo assim. O piloto, mais uma vez, perdeu a paciência. Temo por mais incidentes hoje à tarde. Em 17 de julho, ontem, um dos homens foi até minha cabine
e de maneira confidencial me disse que achava que um homem estranho estava a bordo. Contou-me que em sua guarda se escondeu atrás do deck, pois estava chovendo, quando viu um homem alto, magro, que não se parecia com nenhum membro da tripulação, mas que logo desapareceu. O seguiu com cautela, mas quando chegou à proa, não encontrou ninguém e todas as escotilhas estavam fechadas. Ficou em pânico e temo que este pânico possa contagiar aos outros. Mas de qualquer forma, hoje, farei com que verifiquem todo o barco, da proa à polpa. Mais tarde, neste mesmo dia, reuni toda a tripulação e lhes disse para verificar o barco. Mas o primeiro oficial ficou contrariado. Disse que era uma bobagem, que ceder a essas ideias estúpidas iria deprimir ainda mais os homens, e se comprometeu em controlar a tripulação. Mas não lhe dei ouvidos. O deixei encarregado do timão, enquanto o resto começava a busca. Não deixamos nenhum canto sem averiguar. Ao terminar, os homens estavam muito mais alegres, já que não encontraram nada, e começaram a fazer suas tarefas sem medo. O primeiro oficial resmungou, mas não disse mais nada. 22 de julho. Os últimos 3 dias, tempo ruim, e todas as mãos ocupadas com as velas. Não há tempo para ficarmos assustados. Os homens parecem ter esquecido seus medos. O piloto está feliz novamente, tudo está indo muito bem. Elogiei os homens por seu magnífico desempenho durante o tempo ruim. Passamos por Gibraltar e saímos dos estreitos. Tudo bem. 24 de julho. Parece que pesa uma maldição sobre esta embarcação. Já tínhamos um homem a menos, e ao entrar na Baía de Viscaia, outro homem desapareceu pela noite, sem deixar rastro. Como o primeiro, deixou seu turno e nunca mais foi visto. Todos os homens estão em pânico, e autorizei turnos com 2 pessoas, pois eles estão com medo de ficar sozinhos. O piloto está furioso. 28 de julho. 4 dias de inferno, com ventos tempestuosos. Ninguém dormiu. Estamos todos muito cansados. O segundo oficial se ofereceu voluntariamente para o timão e para ficar de guarda, permitindo que os outros pudessem dormir por algumas horas. O vento está diminuindo. O mar continua terrível, mas o barco parece ter ganhado estabilidade. 29 de julho. Outra tragédia. Esta noite tivemos um tripulante só de guarda, já que a tripulação está muito cansada. Quando o turno da manhã subiu, não encontrou ninguém, a não ser o piloto. Começou a gritar e todos fomos até o mastro. Fizeram uma busca minuciosa, mas não encontraram ninguém. Agora estamos sem o segundo oficial. O piloto e eu decidimos andar sempre armados de agora em diante. 30 de julho. Noite. Todos estão regozijados, pois estamos nos aproximando da Inglaterra. O tempo segue muito bom, mas todas as velas estão içadas. Retirei-me por esgotamento e dormi profundamente. Fui despertado pelo primeiro oficial me dizendo que os homens, o de guarda e o piloto, haviam desaparecido. Só ficamos 2 oficiais. 1º de agosto. 2 dias de muita neblina e sem ver nenhuma vela. Esperava que no Canal da Mancha pudéssemos enviar sinais pedindo ajuda ou chegar a algum lugar. Não tendo forças para trabalhar as velas, temos que navegar com o vento. Não nos atrevemos a arriá-las, porque não poderíamos içá-las novamente. Parece que nos arrastamos para um terrível desenlace. 2 de agosto, meia-noite. Logo depois de ter adormecido, acordei com um grito que parecia ter sido dado ao lado da minha porta. Não podia ver nada por causa da neblina. Corri para cima e esbarrei no primeiro oficial. Disse-me que também escutou o grito. Não havia sinal do homem que estava de guarda. Outro a menos. Senhor, nos ajude. O primeiro oficial disse que já devemos ter passado pelo estreito de Dover, pois em um momento de trégua na neblina, pôde ver North Fetherland. Se isso for verdade, estamos agora no Mar do Norte. E apenas Deus poderá nos guiar nesta neblina que parece mover-se conosco. Mas parece que Deus já nos abandonou. 3 de agosto. À meia-noite fui render o homem que estava no timão e não encontrei ninguém. Ventava muito. Não me atrevi a deixar o timão solto, então chamei o primeiro oficial. Depois de uns segundos ele veio correndo. Estava com olhos esbugalhados e o rosto de aspecto doentio. Tenho medo de que tenha perdido a razão. Aproximou-se de mim, colocou a boca perto do meu ouvido e sussurrou com uma voz rouca, como se tivesse medo de que o próprio vento o escutasse. Está aqui. Agora sei.
Ao ficar de guarda ontem à noite, eu o vi. Um homem alto, magro e sepulcralmente pálido. Estava perto da proa olhando para o horizonte. Aproximei-me dele com cautela e meti a faca nele, mas ela o atravessou, como se ele fosse vazio como ar. Enquanto falava, sacou sua faca e começou a movê-la selvagemente no ar. Logo continuou. Mas como está aqui, o encontrarei. Está no porão. Talvez em uma dessas caixas. As abrirei uma a uma até encontrá-lo. Segure o senhor o timão. E com um olhar de advertência, colocou um dedo sobre os lábios e se dirigiu até o porão. Um vento perigoso estava se levantando e eu não podia deixar o timão. Ouvi sair novamente com uma caixa de ferramentas e descer pela escotilha dianteira. Está louco, completamente delirante, e não tem sentido detê-lo. Não pode estragar aquelas grandes caixas. Consta que contém barro. Se as arrastar de um lado a outro não tem importância nenhuma. Então fico aqui, cuido do timão e escrevo essas notas. Só posso confiar em Deus e esperar que a neblina passe. Então poderei pilotar o barco para qualquer porto. Quando pensei que o primeiro oficial subiria mais calmo, ouço um grito que me gelou o sangue. Ele apareceu como um louco, com os olhos girando e o rosto convulsionado pelo medo. Salve-me, salve-me, gritou. E então olhou ao seu redor, para o manto de neblina. Seu horror se transformou em desespero, e com uma voz tranquila disse: seria melhor que o senhor também viesse, capitão, antes que seja tarde. Está aqui. Agora conheço o segredo. O mar me salvará. Antes que eu pudesse dizer uma única palavra ou pudesse detê-lo, se lançou ao mar. Suponho que agora também conheço o segredo. Foi este louco que despachou os homens um a um, e agora ele mesmo se matou. Deus me ajude. Como vou poder explicar tudo isso quando chegar ao porto? Quando chegar ao porto. E quando será isso? 4 de agosto. Ainda tem muita neblina impedindo a passagem do sol. Não me atrevo a descer. Não me atrevo a abandonar o timão. Então passei a noite toda aqui, na velada escuridão da noite. E o vi, seu dever. Claro que o veredito foi a absolvição. Não há evidência a acrescentar. E se foi ou não o homem que cometeu os assassinatos, é algo que ninguém pode confirmar. O povo aqui sustenta quase que unanimemente que o capitão é um herói e será enterrado com todas as honras no cemitério da igreja. Os proprietários de mais de 100 barcos já deram seus nomes, demonstrando que desejavam seguir o cortejo fúnebre do capitão. Não se encontrou nenhum rastro do enorme cão. Por isso há uma tristeza enorme pairando no ar. Creio que o povo em comoção adotaria o animal. Amanhã será o funeral, e assim terminará este novo mistério do mar. Do diário de Mina Murray. 8 de agosto. Lucy passou a noite muito inquieta, e eu tampouco consegui dormir. A tempestade foi terrível e me encheu de medo, mas algo raro aconteceu. Lucy não despertou, mas se levantou 2 vezes e se vestiu. Por sorte, nas 2 vezes, acordei a tempo e consegui despi-la sem despertá-la, e a levei novamente para a cama. Esse sonambulismo de Lucy é muito estranho. Nesta manhã nos levantamos cedo e fomos até o porto para ver se algo havia acontecido durante a noite. Havia pouca gente no entorno, e ainda que o sol brilhasse e o tempo estivesse claro e fresco, as grandes ondas ameaçadoras pareciam mais escuras do que o normal, devido à espuma, e abriam um caminho através da estreita boca do porto, como um homem que dá cotoveladas na multidão para poder passar. Os barcos do porto pareciam estar ali, e o féretro foi levado nos ombros por todo o caminho, desde o cais de Tate Hill até o cemitério da igreja. Lucy veio comigo, e fomos mais cedo para o nosso lugar de costume, enquanto o cortejo de embarcações passava. Tivemos uma vista magnífica e vimos quase toda a procissão. Colocaram o pobre homem descansando perto de onde sentamos, de tal forma que pudemos assistir a tudo. A pobre Lucy parecia estar bastante nervosa. Esteve todo o tempo inquieta e nervosa, e não posso pensar em outra coisa, a não ser que seus sonhos durante a noite a estejam afetando. Há algo muito estranho. Não quero admitir para mim que há alguma causa para seu nervosismo.
Ou se existe alguma causa, ela mesma não a compreende. Há outro motivo no fato de que o pobre velho, o Sr. Swales, foi encontrado morto esta manhã, onde nos sentamos, com uma fratura na cabeça. Evidentemente, como disse o médico, ele deve ter caído de costas sobre o assento, preso de medo, pois em seu rosto havia um olhar de horror. Pobre querido velho. Talvez tenha visto a morte com seus olhos moribundos. Lúcia é tão doce e sente mais profundamente as influências externas do que as outras pessoas. Agora mesmo está muito excitada por um pequeno detalhe no qual não prestei muita atenção, ainda que eu mesma ame muito os animais. Um dos homens que sempre subia aqui para olhar os barcos era seguido sempre por seu cão. Os dois são muito tranquilos e eu nunca vi o homem bravo, nem nunca ouvi o cachorro latir. Durante o funeral, o cachorro não quis se aproximar de seu tutor, que estava no mesmo lugar que nós, e se manteve a alguns metros de distância, latindo e uivando. Seu tutor lhe falou primeiro suavemente, mas logo em seguida usou um tom mais áspero. Finalmente, já aborrecido, gritou, mas o animal não quis se aproximar e nem cessou com os latidos. Estava possuído por uma espécie de raiva, com seus olhos brilhando selvagemente. Todos os pelos estavam eriçados, como o rabo de um gato quando se prepara para uma briga. Finalmente, o homem saltou do assento e deu alguns pontapés no cachorro, o pegou pelo pescoço, o arrastou e o jogou sobre a lápide, no qual está erguido esse banco. No momento em que tocou a lápide, a pobre criatura recuperou sua atitude pacífica, mas começou a tremer desesperadamente. Não foi embora, ao contrário, tratou de se enroscar tremendo. Encontrava-se em tal estado de terror que eu tentei acalmá-lo sem sucesso. Lucy também sentiu compaixão, mas não tentou tocar o cão, apenas o olhou com pena. Tenho muito medo de que sua natureza seja por demais sensível para andar pelo mundo sem problemas. Tenho certeza de que hoje mesmo sonhará com o que aconteceu. Toda a acumulação de fatos esquisitos, o barco pilotado por um homem morto, sua atitude amarrado ao timão com um crucifixo, o emotivo funeral, o cachorro, umas vezes furioso e outras aterrorizado, lhe dará material abundante para seus sonhos. Creio que para ela, o melhor seria ir já para a cama, cansada fisicamente. Por isso a levei a dar uma caminhada e logo regressei com ela à casa. Não creio que depois disso ainda tenha forças para andar dormindo. Do Diário de Mina Money. Mesmo dia, 11 da noite. Como estou cansada! Se não tivesse tomado a escrita em meu diário como uma obrigação, hoje não o faria. Fizemos um passeio encantador. Depois de um tempo, Lucy já estava de bom humor devido, creio eu, a umas vacas pacíficas que vieram nos cheirar e nos tiraram completamente o juízo. E isto pareceu apagar tudo, e nos demos a oportunidade de começar de novo. Tomamos um magnífico chá inglês em uma pequena e simpática pousada de estilo antigo na Baía de Robin Hood. Através da janela arqueada, podíamos ver as rochas cobertas por algas marinhas na praia. Creio que poderíamos assustar a mulher da moda com o nosso apetite. Os homens são mais tolerantes, benditos sejam. Ao terminar, voltamos para casa, fazendo algumas paradas pelo caminho, receosas por causa dos touros selvagens do lugar. Lucy estava cansada de verdade, e tínhamos a intenção de nos deitarmos tão logo chegássemos. No entanto, o jovem padre veio nos visitar, e a senhora Westenra lhe pediu que ficasse para jantar conosco. Creio que algum dia os bispos devam se reunir e decidir como criar uma nova classe de padres. Os que não aceitem ficar para jantar, sem se importarem com quanto seus anfitriões insistam, e que saibam quando as moças estiverem demasiado cansadas. Lucy dormiu e respira suavemente. Tem mais cor nas bochechas.
E seu aspecto é tão doce. Sim, o Sr. Homewood se apaixonou por ela só de vê-la na sala. Imagine se a visse agora. Estou feliz porque Lucy parece estar mesmo bem melhor. Creio que os problemas com o sonambulismo foram superados. Ficaria ainda mais feliz se recebesse notícias de Jonathan. Deus o abençoe e o proteja. 11 de agosto, 3 da manhã. Estou sem sono, então será melhor que aproveite para escrever. Estou muito agitada para poder dormir. Tivemos uma aventura extraordinária e muito dolorosa. Caí no sono assim que fechei meu diário. De repente, despertei e sentei, com uma terrível sensação de medo por todo o corpo, com um sentimento de vazio dentro de mim. O quarto estava às escuras, por isso não conseguia ver a cama de Lucy. Aproximei-me dela e a apalpei. A cama estava vazia. Acendi um fósforo e descobri que ela não estava no quarto. A porta estava fechada. Fiquei com medo de acordar sua mãe, que anda um tanto doente ultimamente. Então, coloquei uma roupa e fui procurá-la. No instante em que saía do quarto, me ocorreu que as roupas que ela estava usando me poderiam dar alguma pista de suas sonâmbulas intenções. A bata significaria casa, um vestido rua. Mas tanto a bata quanto os vestidos estavam em seus lugares. Meu Deus, pensei, não pode estar longe, já que só está usando sua camisola de dormir. Desci correndo as escadas e olhei na sala. Não estava. Então procurei em todos os outros cômodos abertos da casa, com um frio temor crescendo em meu coração. Fui até a porta do corredor. Estava aberta. Não de todo, mas o trinco da fechadura estava puxado. As pessoas desta casa são muito cuidadosas ao fechar todas as portas. Temi, então, que Lucy tivesse saído de camisola. Não havia tempo para pensar no que poderia ter acontecido. Um vago temor invencível obscureceu todos os detalhes. Peguei um grande e pesado chale e corri para fora. O relógio soava 1h e não havia uma alma à vista. Procurei em todos os lugares que costumávamos ir, mas nada de Lucy. A lua estava cheia, brilhante, com algumas nuvens negras e pesadas que davam à cena uma variação de luz e sombra. Por um momento não pude ver nada, pois a sombra de uma nuvem obscureceu a igreja de Santa Maria e todo o seu entorno. Quando a nuvem se afastou, pude ver as ruínas da abadia que se faziam visíveis, e através de um rasgo de luz, pude ver a igreja e o cemitério. E a encontrei. Estava ali, em nosso assento habitual. Pude ver uma figura reclinada, branca como a neve. Mas outra nuvem chegou rápido e não pude ver muito mais. Me pareceu que algo escuro estivesse atrás do assento, se reclinando sobre ela. Se era um homem ou uma besta, é algo que não posso dizer. Não esperei para olhar outra vez, corri até o cais e me apressei através do mercado de peixe até a ponte, que era o único caminho pelo qual se podia chegar a East Cliff. O povoado parecia abandonado, pois não havia uma alma no lugar. Fiquei feliz por isso, já que não queria que alguém visse minha amiga daquela maneira. O tempo e a distância pareciam não ter fim. Meus joelhos tremeram e minha respiração ficou mais ofegante enquanto me dirigia para a abadia. Quando me aproximei de onde Lucy estava, pude ver a cena com mais nitidez. E lá estava ela, com algo grande e escuro se inclinando sobre sua pele alva. Cheia de medo, gritei: "Lucy! Lucy!" Algo levantou a cabeça e me pareceu ter visto um rosto branco de olhos vermelhos reluzentes. Lucy não me respondeu e eu corri até a entrada do cemitério. Quando entrei, a igreja ficou entre eu e o assento e por um minuto a perdi de vista. Ao conseguir vê-la novamente, a nuvem já havia passado e a luz da lua iluminava o lugar. Pude ver Lucy meio reclinada com sua cabeça descansando sobre o respaldo do assento. Estava completamente sozinha e não se via em lugar nenhum qualquer sinal de um ser vivo. Quando me inclinei sobre ela, pude ver que ainda dormia. Seus lábios estavam abertos e ela respirava, não com a suavidade costumeira, mas em grandes e pesados suspiros, como se tentasse encher plenamente seus pulmões a cada inspiração. Ao me aproximar, ajeitou a gola da camisola como se estivesse com frio no pescoço.
No entanto, continuou dormindo. Eu coloquei o chale quente sobre ela, pois temia que pegasse um mortal resfriado do ar da noite, por estar assim, quase nua. Fiquei com medo de acordá-la com um susto. Para que isso não acontecesse e pudesse ter as mãos livres para ajudá-la, prendi o chale ao redor de seu pescoço com um alfinete, mas estava tão ansiosa que a espetei. Logo, sua respiração se normalizou, levou a mão esquerda à garganta e deu um gemido. Calcei-a com meus sapatos e tentei despertá-la com muita suavidade. No começo não respondia. Foi ficando mais e mais inquieta, gemendo e suspirando ocasionalmente. Como via que o tempo passava rápido, eu a sacudi com um pouco mais de força e finalmente ela abriu os olhos. Não pareceu surpresa ao me ver. Com certeza não se deu conta de que estávamos no cemitério e não em nosso quarto. Quando percebeu onde estava, tremeu um pouco e me abraçou bem forte. Quando lhe disse para vir comigo para casa, se levantou de imediato, me obedecendo como se ainda fosse criança. Ao começar a caminhar, uma pedra me machucou o pé e Lucy notou que eu estava descalça. Insistiu para que eu pusesse novamente meus sapatos, mas eu disse que não. A sorte estava do nosso lado e chegamos a casa sem encontrar uma viva alma. Quando entramos, depois de lavar nossos pés e fazer uma oração de agradecimento, a deitei na cama. Antes de adormecer, me pediu, implorou-me que não desse uma palavra a ninguém, muito menos a sua mãe, do que havia acontecido naquela noite. No começo fiquei na dúvida se deveria fazer ou não a promessa, mas ao pensar no estado de saúde de sua mãe, pensei que era mais prudente prometer o que me pedia. Espero que tenha tomado a decisão mais acertada. Fechei a porta e amarrei a chave no meu pulso. A aurora já vem. Vejo sua luz dourada pela janela. Mesmo dia, pela tarde. Tudo vai bem. Lucy dormiu-te. Não parece ter lhe causado nenhum mal. Ao contrário, lhe beneficiou, pois está muito melhor esta manhã do que esteve durante toda a semana. Entristeci-me ao notar que, por ser tão torpe, eu a feri com o prendedor. De fato, poderia ter sido algo sério, pois a pele de sua garganta está furada. Devo ter atravessado um pedaço de pele com o instrumento, já que há 2 pequenos pontos vermelhos como buraquinhos de alfinetes, e sobre a gola da camisola havia uma gota de sangue. Quando me desculpei e mostrei minha preocupação, Lucy riu e me consolou, dizendo que não havia sentido nada. Afortunadamente não ficará cicatriz, já que os orifícios são diminutos. Mesmo dia, pela noite. Passamos o dia alegres. O tempo estava bom, o sol brilhava e havia uma fresca brisa. Levamos nosso almoço aos bosques de Mulgrave, a senhora Westenra nos guiando pelo desfiladeiro. Eu estava um pouco deprimida, porque gostaria que Jonathan estivesse conosco. Mas vamos, sejamos pacientes. Lucy parece estar mais tranquila do que nos últimos tempos. Fomos cedo para casa e dormi quase que imediatamente. Fechei a porta e guardei a chave da mesma maneira que na noite anterior. De qualquer forma, acredito que esta noite será mais tranquila. 12 de agosto. Minhas previsões estavam equivocadas. Por 2 vezes fui acordada por Lucy tentando abrir a porta. Despertei ao amanhecer com os pássaros cantando lá fora. Lucy também acordou e eu me alegrei de ver que estava melhor do que ontem de manhã. Toda sua alegria parece estar de volta. Ela passou para minha cama, se espremendo ao meu lado para me falar sobre Arthur. Eu lhe contei como estava ansiosa por Jonathan e ela então tentou me consolar. 13 de agosto. Outro dia tranquilo. E de novo fui para a cama com a chave amarrada em meu pulso. Mais uma vez fui acordada de madrugada. Encontrei Lucy sentada na cama, ainda dormindo, apontando para a janela. Levantei-me silenciosamente e, afastando a persiana, olhei para fora. A lua brilhava esplendorosamente. E o suave efeito da luz sobre o mar e o céu, confundidos em um único mistério grande e silencioso, era de uma beleza indescritível. Entre eu e a luz da lua, vi um morcego que ia e vinha desenhando grandes círculos. Algumas vezes se aproximou bastante, mas suponho que se assustou ao ver-me, pois se afastou novamente, em direção ao porto e à abadia. Quando voltei da janela,
Lucy já estava novamente deitada e dormia tranquilamente. Não voltou a se mexer por toda a noite. 14 de agosto. Estive em Eastcliff. Passei todo o dia lendo e escrevendo. Lucy parece ter se apaixonado por este lugar tanto quanto eu. É muito difícil arrancá-la daqui quando chega a hora de partir. Esta tarde, fez um comentário muito estranho. Estávamos a caminho de casa para o jantar quando paramos um momento para apreciar a paisagem, como costumamos fazer. O sol poente quase tocando o horizonte, a luz vermelha caindo sobre Eastcliff e a velha abadia, tudo parecia banhado com um belo resplendor rosado. Estivemos alguns minutos em silêncio, então Lucy murmurou, quase que para si mesma. Outra vez seus olhos vermelhos são exatamente os mesmos. Aquela foi uma frase tão esquisita. Me deixou perplexa. Afastei-me um pouco, o suficiente para ver Lucy sem parecer que a estava olhando. E vi que estava em um estado de semiconsciência, com uma expressão esquisita no rosto. Seus olhos pareciam estar olhando o nosso próprio assento, onde parecia ter se sentado uma escura e solitária figura. Eu mesma me senti inquieta, pois por um momento pareceu que aquele desconhecido tinha grandes olhos como chamas ardentes, mas uma segunda olhada dissipou a ilusão. A luz vermelha do sol estava brilhando sobre as janelas da igreja de Santa Maria, situada atrás de nosso assento. E quando o sol se pôs, houve uma mudança na refração e reflexão da luz, dando a impressão de que a luz se movia. Chamei a atenção de Lucy para este efeito peculiar. Ela pareceu voltar a si com um sobressalto. Ao mesmo tempo em que parecia ter ficado triste de novo. É possível que estivesse pensando na terrível noite que havia passado. Nunca falamos dela, por isso não disse nada. E fomos para casa. Lucy estava com dor de cabeça e resolveu se deitar ainda mais cedo. Quando vi que ela já tinha adormecido, saí para dar uma volta sozinha. A falta de Jonathan me angustiava e oprimia meu coração. Ao voltar, vi que Lucy se reclinava na janela. Acenei com meu lenço, pensando que ela estava me esperando, mas nem me notou e nem fez nenhum movimento. Neste momento, a luz da lua se arrastou ao redor do edifício e seus raios caíram sobre a janela. Ali estava Lucy, com a cabeça inclinada contra o lado do patas acima, mas quando cheguei ao quarto, ela já estava de volta à cama, com a respiração pesada. Levava a mão ao pescoço, como se o protegesse do frio. Não a acordei. Agasalhei-a o máximo que pude, comprovei se a porta estava bem fechada e a janela também. É tão doce enquanto dorme, mas está mais pálida que de costume. E seus olhos estão ainda mais cansados, com aspecto doentio que não me agradou. Acho que está ansiosa por algo. Gostaria de averiguar o que é. 15 de agosto. Levantei-me mais tarde que de costume. Lucy estava cansada e dormiu bastante. No café da manhã, tivemos uma grata surpresa. O pai de Arthur está melhor e quer que o casamento aconteça o mais rápido possível. Lucy ficou extremamente feliz. Já sua mãe está triste e alegre ao mesmo tempo. Mais tarde me confessou a causa de sua tristeza, perder Lucy. Mas se alegra que logo ela terá alguém para protegê-la. Confidenciou-me que logo iria morrer. Não disse nada a Lucy. Pobre querida senhora, fez-me prometer que guardaria segredo. Seu médico lhe disse que irá morrer dentro de poucos meses, pois seu coração está enfraquecendo. A qualquer momento, inclusive agora, uma emoção mais forte poderia levá-la certamente à morte. Fizemos bem em não lhe contar nada sobre a terrível noite de sonambulismo de sua filha. 17 de agosto. Não escrevo faz 2 dias. Não tive vontade. Nenhuma notícia de Jonathan. E Lucy parece estar cada dia mais frágil, enquanto as horas de sua mãe estão chegando ao fim. Não compreendo como Lucy se está apagando assim. Como dorme bem, respira ar fresco, mas todo o tempo o rosado de suas bochechas parece murchar e dia após dia fica mais débil. Pelas noites a ouço suspirar como se lhe faltasse o ar. Sempre tenho a chave da porta amarrada no meu punho durante a noite.
mas ela se levanta, anda de um lado para o outro e se senta diante da janela aberta. Ontem à noite encontrei-a reclinando-se para fora e quando tentei acordá-la não consegui. Estava desmaiada. Quando consegui que voltasse a si, estava muito cansada e chorava copiosamente. Espero que sua doença não esteja relacionada àquele maldito prendedor. Observei mais uma vez sua garganta depois de ter adormecido. Os furos não pareciam cicatrizar. Ao contrário, os ferimentos parecem maiores. Suas bordas estão esbranquiçadas. Se não curarem em 2 dias, vou insistir em que veja um médico. Carta de Samuel F. Billington e Filho, advogados, em Whitby, aos senhores Carter, Patterson e companhia, em Londres. 17 de agosto. Caros senhores, anexas a presente, lhes enviamos as mercadorias pelo trem do norte. As mesmas devem ser entregues em Carfax, próximo de Purfleet, imediatamente depois de chegarem à estação de King's Cross. Atualmente a casa está vazia, por isso também enviamos as chaves, todas rotuladas. Por favor, depositem as caixas, 50 no total, na construção em ruínas que faz parte da casa e está marcado com um A no mapa que lhes mandamos. Seu agente reconhecerá facilmente o lugar, já que é a antiga capela da mansão. As mercadorias saem por trem às 9h30 da noite e devem chegar a King's Cross amanhã pela tarde, por volta das 4h30. Como nosso cliente deseja que a entrega seja feita o mais rapidamente possível, muito agradeceríamos que estivessem de prontidão para efetuar o translado o quanto antes. Para evitar qualquer possibilidade de demora em trâmites rotineiros, como pagamentos em seus departamentos, lhes enviamos em anexo um cheque de 10 libras, cujo recibo agradeceríamos nos enviassem. Se os gastos forem inferiores a esta quantia, podem devolver o saldo. Se forem maiores, lhes enviaremos de imediato mais um cheque com a diferença. Ao terminar a entrega, deixem as chaves no corredor principal da casa, onde o proprietário as possa pegar ao entrar no imóvel com sua própria chave. Por favor, não pensem que nos excedemos nos limites da cortesia comercial ao insistir por todos os meios que façam este trabalho com a maior rapidez possível. Ficamos no seu aguardo, caros senhores. Atenciosamente, senhores Samuel F. Billington e Filho. Carta dos senhores Carter, Patterson e companhia, em Londres, aos senhores Billington e Filho, em Whitby. 21 de agosto. Caros, enviamos o recibo das 10 libras e também os do excedente na operação. A mercadoria foi entregue conforme suas instruções e as chaves foram deixadas em um pacote no corredor principal, tal como nos foi solicitado. Atenciosamente, Carter, Patterson e companhia. Do Diário de Mina Murray, 18 de agosto. Hoje estou bastante alegre e escrevo sentada no assento do cemitério. Lúcia está muito melhor, de ótimo humor e cheia de vida. Toda aquela mórbida reticência parece que a abandonou. Agora há pouco me lembrou, como se eu precisasse disso, da noite em que a busquei aqui. Ao mesmo tempo em que falava, batia com o salto de sua bota na lápide. Meus pobres pés não faziam tanto ruído naquela noite. Atrevo-me a dizer que o pobre Sr. Swales me diria que era porque eu não queria acordar a George. Como estava tão comunicativa, lhe perguntei se tivera algum sonho naquela noite. Antes de responder, esse olhar tão doce e travesso surgiu em seu rosto. Então continuou de uma maneira sonhadora, como se estivesse tentando relembrar algo. Não foi propriamente um sonho. Tudo foi tão real. Só queria estar naquele lugar sem saber o porquê, pois tinha medo de algo, não sei do que. Lembro-me de ter caminhado pelas ruas e pela ponte. Quando estava passando, um peixe saltou para fora da água e escutei muitos cachorros uivando, tantos de todo o povoado, parecia estar cheio deles. Tive uma vaga sensação de alguma coisa grande, escura e com olhos vermelhos, semelhante ao que vimos naquele pôr do sol. Então algo muito doce e amargo ao mesmo tempo me rodeou,
Pareceu-me que estava afundando na água verde e escutei um zumbido esquisito. De repente, tudo evaporou e se afastou de mim. Minha alma parecia ter saído do corpo para flutuar no ar. Acho que o farol, em determinado momento, estava abaixo de mim. Logo depois, senti uma espécie de dor, como se estivesse em um terremoto. Quando voltei a mim, estavas me sacudindo. Então começou a rir. Aquilo tudo me pareceu muito pavoroso. Aquilo era muito suspeito. Seria melhor que sua mente não se detivesse mais no assunto. E por isso passamos a falar de outras coisas. Quando voltamos para casa, a brisa fresca a havia revigorado e suas pálidas bochechas estavam mais coradas. Sua mãe ficou feliz em vê-la assim. E todas nós tivemos uma noite muito agradável. 19 de agosto. Alegria! 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 Ainda que nem tudo seja tão alegre. Finalmente, notícias de Jonathan! O pobrezinho tem estado enfermo e por isso não pôde escrever. O Sr. Hawkins me entregou a carta que uma freira escreveu em seu nome. Oh, que amável! Vou partir de manhã cedo e irei onde ele está, para cuidar dele se for necessário. Vou trazê-lo para casa. O Sr. Hawkins disse que não seria uma má ideia se nos casássemos lá. Chorei sobre a carta da boa freira, tanto que posso senti-la molhada contra o peito, onde aguardo. É sobre Jonathan, por isso deve estar perto do meu coração, já que ele está dentro do meu coração. Já planejei minha viagem e minha bagagem está arrumada. Só levarei uma muda de roupa. Lucy levará meu baú a Londres e o guardará até que eu o mande buscar, pois pode ser que... Já não posso escrever. Devo guardar tudo para dizer a Jonathan, meu marido. A carta que ele viu e tocou deve confortar minha alma até que nos encontremos. Carta da Freira Ágata, Hospital de São José e Santa Maria, em Budapeste, para a senhorita Wilhelmina Murray. 12 de agosto. Cara senhorita, escrevo pelos desejos do Sr. Jonathan Harker, já que ele mesmo não está em condições de fazê-lo, ainda que esteja melhorando, graças a Deus, a São José e a Virgem Maria. Ele está sob os nossos cuidados há 6 semanas, pois sofre de uma violenta febre. Ele lhe envia seu amor e me implora para que diga que também escreva ao Sr. Hawkins em Exeter para dizer com o mais profundo respeito que ele está muito aflito por seu atraso, mas o trabalho foi executado. O Sr. Harker terá que permanecer ainda algumas semanas descansando em nosso hospital nas montanhas, mas logo estará de volta a casa. Deseja que eu diga que tem dinheiro suficiente consigo e que gostaria de pagar sua estadia aqui para que outros que necessitem não fiquem sem receber ajuda. Estou sempre às suas ordens, com meu afeto e bênção, Irmã Ágata. PS. Como meu paciente dormiu, abro esta carta para pô-la a par dos acontecimentos. O Sr. Harker me contou tudo a seu respeito e que logo será sua esposa. Todas as bênçãos para os dois. Ele sofreu uma grande emoção, de acordo com nosso médico. Em seus delírios, seus desvarios são terríveis. Grita por lobos, veneno e sangue, fantasmas e demônios, e temo dizer pelo que mais. Tenha sempre muito cuidado com ele, para que no futuro nada parecido a isso possa perturbá-lo novamente. As pegadas de uma doença como a que teve não se apagam tão facilmente. Teríamos escrito antes, mas não sabíamos nada de seus amigos e ele não dizia coisa com coisa. Chegou pelo trem de Klausenburgo e o guarda foi avisado pelo chefe da estação que ele entrou aos berros pedindo uma passagem para voltar para casa. Viu por seu gestual que se tratava de um inglês e deram-lhe uma passagem para a estação mais próxima de seu destino. Esteja a senhorita certa de que cuidamos bem dele. Ganhou todos os corações deste hospital com sua doçura e suavidade. Está realmente melhorando e já não tenho nenhuma dúvida de que dentro de poucas semanas estará completamente recuperado. Mas, por amor à sua segurança, cuide bem dele. Certamente vem por aí, assim peço a Deus, a São José e a Virgem Maria, muitos, muitos anos felizes para os dois. Do diário do Dr. Seward. 19 de agosto. Estranhas e repentinas mudanças em Renfield esta noite.
Por volta das 8 horas, começou a ficar inquieto e a farejar por todos os lados, como um cachorro quando está caçando. Meu ajudante ficou assombrado com o seu comportamento. Geralmente, Renfield respeita muito meu ajudante e às vezes é até servil. Mas na noite passada, me disse o homem, se comportou de maneira bastante arrogante. Por nada no mundo quis falar com ele. Tudo o que disse foi: Não quero falar com o senhor já não serve para nada agora. O patrão está próximo. Meu ajudante acredita que é alguma forma de mania religiosa que se apoderou dele. Se for assim, devemos estar atentos, pois um homem com tendências homicidas e religiosas ao mesmo tempo pode ser perigoso. Às 9 da noite, eu mesmo fui visitá-lo. Sua atitude comigo foi a mesma que com o meu ajudante. Para ele, neste momento não há diferença entre os dois. Sim, me parece um fanatismo religioso. Logo pensará que é o próprio Deus. Por meia hora ou mais, Renfield esteve bastante excitado. Fingi que não o observava, mas mantive uma estrita vigilância sobre tudo o que fazia. De repente, apareceu em seus olhos esse olhar que sempre vemos quando um louco tem uma ideia. E com ele, esse movimento de cabeça que nós médicos conhecemos tão bem. Ele se acalmou e foi sentar na beira de sua cama resignadamente, olhando o espaço vazio com os olhos opacos. Pensei em averiguar se sua apatia era real ou apenas fingida, e tentei conversar sobre seus animais, assunto que nunca deixara de chamar sua atenção. No começo não me respondeu, mas depois disse, com um visível mau humor: Quem se preocupa com eles? Não me importam em absoluto. Como? Eu disse. Por acaso já não te interessam as aranhas? As aranhas são, no momento, seu maior entretenimento, e seu diário está se enchendo de colunas com pequenos números. A isto me respondeu enigmaticamente: As madrinhas de casamento regozijam seus olhos com a chegada da noiva, mas quando a noiva se deita, as madrinhas não reluzem aos olhos que estão cheios. Não quis me dar nenhuma explicação sobre este ditado. Permaneceu obstinadamente sentado na cama todo o tempo em que estive com ele. Essa noite estou bastante cansado e desanimado. Não posso deixar de pensar em Lucy e de como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se não durmo rápido, tomo logo um moderno Morfeu, CHCl3CHO. Devo ter cuidado para não me habituar a ele. Não o tomarei esta noite. Penso em Lucy e não desonrarei misturando-a com um calmante. Se é assim que tem que ser, passarei a noite acordado. Mais tarde, estou feliz de ter tomado esta decisão, mais feliz ainda de ter conseguido. Fiquei dando voltas na cama por um tempo e ouvi o relógio dar 2 badaladas, quando o guarda de turno veio me ver, enviado por meu assistente para dizer que Renfield havia fugido. Vesti-me e desci correndo. Meu paciente é uma pessoa muito perigosa para andar solto. Essas ideias que tem podem virar grandes tragédias. Meu assistente estava me esperando. Disse que o havia visto há menos de 10 minutos e estava aparentemente dormindo em sua cama. Mas logo sua atenção foi atraída pelo ruído de uma janela que estava sendo retirada. Regressou correndo e viu que seus pés desapareciam através dela. Renfield estava apenas com a roupa de dormir, então imaginamos que não iria muito longe. Meu assistente é um homem corpulento. Não poderia sair pela janela. Eu sou magro. Assim, com sua ajuda, saí, mas com os pés primeiro. O assistente me disse que o paciente virara à esquerda e depois desaparecera. Então eu segui pela mesma direção, na maior velocidade possível. Quando atravessei uma faixa de árvores, vi uma figura branca escalando o muro que separa nossos terrenos dos da casa deserta. Voltei e disse ao guarda que trouxesse 3 ou 4 homens para, junto comigo, irmos a Carfax em caso de nosso amigo se comportar perigosamente. Eu mesmo consegui uma escada e, saltando o muro, saltei até o outro lado. Pude ver Renfield desaparecendo atrás da casa. Corri atrás dele. No outro extremo da casa, o encontrei reclinado contra a velha porta de carvalho da capela. Estava falando, aparentemente com alguém, mas tive medo de me aproximar muito para escutar o que diziam e assustá-lo. Correr atrás de um enxame de abelhas não é nada comparado a seguir um lunático nu, quando mete na cabeça que deve fugir. No entanto, depois de uns minutos, pude ver que ele não se dava conta de nada do que acontecia ao seu redor. Resolvi me aproximar mais enquanto meus homens saltavam um muro. O ouvi dizer:
Estou aqui para cumprir suas ordens, amo. Sou teu escravo e tu me irás recompensar, pois te serei fiel. Tenho te adorado desde muito tempo e à distância. Agora que estás por perto, espero tuas ordens. E não me esquecerás, não é certo, meu querido amo? Na tua distribuição das boas coisas. De todas as maneiras, é um velho e egoísta mendigo. Pensa no pão e nos peixes mesmo quando acredita que está diante de uma presença real. Quando caímos em cima dele, lutou como um tigre, é muito forte, e se comportou mais como uma besta selvagem do que como um homem. Eu nunca havia visto um maluco em tal fúria, e espero não voltar a vê-lo. Ainda bem que averiguamos suas intenções e sua força a tempo. Nem mesmo Jack Shepherd teria se libertado da camisa de força que o prende agora. Além disso, está acorrentado à parede da cela de segurança. Seus gritos às vezes são horríveis, mas os silêncios que seguem são ainda mais mortais, pois em cada movimento manifesta seus desejos de assassinar. Há alguns momentos, disse estas primeiras palavras coerentes. Terei paciência, amo. 4 de agosto. Minha querida Lucy, sei que deves estar muito ansiosa para saber o que aconteceu depois que nos separamos na estação de trem em Whitby. Bem, querida, cheguei sem contratempos a Hull e peguei um navio para Hamburgo. Dali, outro trem. Estava ansiosa para ver Jonathan. Encontrei meu amado muito magro, pálido e frágil. Toda a força de seus lindos olhos se foi. E aquela tranquila dignidade da qual sempre te falei, em seu rosto, desapareceu. Há agora apenas uma sombra do que era. Não se lembra de nada do que lhe aconteceu nos últimos tempos. A irmã Agatha, que é uma freira maravilhosa e uma enfermeira nata, me disse que delirava sobre coisas horríveis enquanto estava transtornado. Pedi que me contasse sobre tais coisas, mas sempre se negou com o sinal da cruz, dizendo somente... Só posso lhe dizer isto, querida. Ele não delirava com nada de ruim que tenha feito. E a senhorita que será sua esposa não tem por que se preocupar. Não se esqueceu de ti nem por um momento. Seus medos são por algo maior e terrível, sobre o que nenhum mortal deve falar. Creio que a doce freira pensou que eu estava com ciúmes e com medo de meu amor ter se apaixonado por outra mulher. Eu, com ciúmes de Jonathan. No entanto, querida, devo confessar que quando soube que não era outra mulher a causa de tantos males, senti uma corrente de alegria por todo o corpo. Estou agora sentada ao lado de sua cama. Está acordando. Ao despertar, me pediu seu abrigo, já que queria pegar algo em seu bolso. Perguntei à freira Agatha se podia fazer isso, e ela trouxe todas as suas coisas. Vi que entre elas estava seu diário. Ia pedir que me deixasse lê-lo, mas suponho que viu este desejo em meus olhos, porque me pediu que fosse até a janela um momento. Ele queria ficar só. Pouco tempo depois me chamou e disse solenemente: Wilhelmina. Soube que desejava falar com toda a seriedade do mundo, pois nunca me chamava pelo nome inteiro. Conheces, querida, minhas ideias sobre a confiança que deve haver entre marido e sua esposa. Não deve haver entre eles nenhum segredo. Nada deve ser ocultado. Sofri uma grande emoção, e quando penso nisso, minha cabeça começa a girar. Não sei se foi real ou delírios de uma mente louca. O segredo está aqui, e eu não desejo sabê-lo. Quero começar minha vida de novo neste momento, com o nosso casamento. Minha querida Lucy, decidimos nos casar assim que toda a burocracia seja cumprida. Desejas, Wilhelmina, compartilhar de minha ignorância? Aqui está o livro. Guarde-o. Podes ler se é teu desejo, mas nunca comente comigo seu conteúdo. A menos, claro, que algo me obrigue a regressar àquelas amargas horas aqui registradas. E ao dizer aquilo, se reclinou esgotado. Coloquei o livro debaixo de seu travesseiro e o beijei. Pedi à irmã Agatha que suplicasse à superiora para que nossa boda fosse realizada nesta mesma tarde. Estou esperando a resposta. A irmã voltou e me disse que já foram buscar o capelão da igreja da missão inglesa. Nos casaremos em 1 hora, ou assim que Jonathan acordar. Lucy, a hora chegou e já passou. Estou muito alegre.
Jonathan acordou quando tudo já estava preparado. Ele se sentou na cama, rodeado de travesseiros. Respondeu: sim, a aceito, com firmeza e força. Eu apenas podia falar. Meu coração não cabia no peito, tanto que parecia que iria me afogar com as palavras. As irmãs foram todas muito gentis. Nunca, nunca as esquecerei, nem as graves e doces responsabilidades que recaíram sobre mim. Devo te falar sobre meu presente de casamento. Quando o capelão e as freiras me deixaram a sós com meu marido... Ah, Lucy... É a primeira vez que escrevo as palavras meu marido. Quando nos deixaram a sós, tirei o diário debaixo do travesseiro. O envolvi em um papel branco, o amarrei com uma fita azul e o selei, usando para isto o meu próprio anel de casamento. Então o beijei e o mostrei ao meu marido. Disse a ele que assim o guardaria e que seria um sinal externo e visível para nós durante toda a nossa vida, de que confiávamos um no outro, que nunca o abriria, a não ser que fosse para o seu próprio bem. Ele pegou minha mão entre as suas e... Ah, Lucy... Foi a primeira vez que pegou a mão de sua mulher e disse que eram as mais bonitas de todo esse grande mundo e que, se fosse necessário, passaria por tudo outra vez apenas para tê-las. Bem, querida, que mais posso dizer? Só que sou a mulher mais feliz do mundo. Quando me beijou, me puxou para ele com suas mãos débeis e foi como uma sinfonia solene. Lucy, te conto tudo isso. Não apenas porque me é agradável, mas também porque és minha mais querida amiga. Quero ver-te agora e com os olhos de uma esposa feliz, para que em tua própria vida matrimonial também possas ser tão feliz como eu. Minha querida, que Deus Todo-Poderoso faça da tua vida o que promete ser. Um longo dia de um sol brilhante, sem ventos ou tempestades. Adeus, querida. Aquela que te adora, Mina Harker. Carta de Lucy Westenra a Mina Harker. Whitby, 30 de agosto. Minha querida Mina, envio-te oceanos de amor e milhões de beijos, e que logo estejas em tua própria casa com teu marido. Gostaria que voltassem o quanto antes para que possam passar um tempo, ainda que pouco, conosco. O ar daqui faria com que John se restabelecesse. Foi o que aconteceu comigo. Tenho um apetite voraz, estou cheia de vida e durmo bem. Ficarás feliz em saber que já não ando enquanto durmo. Arthur diz que estou engordando. Ah, esqueci-me de dizer que ele está aqui. Damos belos passeios, cavalgamos, remamos, jogamos tênis e pescamos juntos. O amo mais que nunca. Ele me diz que me ama mais. Mas duvido, porque no começo me disse que não poderia me amar mais do que já me amava. Essas coisas são bobagens. Bom, já está me chamando. Por hoje é só, querida. Lucy. PS. Mamãe te manda lembranças. Parece estar bem melhor a pobrezinha. PS. Outra vez. Nos casaremos no dia 28 de setembro. Do diário do Dr. Seward. 20 de agosto. O caso de Renfield fica a cada dia mais interessante. Podemos estabelecer que existem períodos de queda em sua paixão. Durante a semana, após seu primeiro ataque, se manteve violento. De repente, uma noite, logo depois da aparição da lua, ele se tranquilizou e murmurou para si mesmo: Agora posso esperar. Agora posso esperar. O assistente veio me chamar e fui dar uma olhada nele. Ainda estava na camisa de força e dentro da cela de segurança, mas sua expressão já tinha mudado. E seus olhos tinham algo de súplica. Quase posso afirmar que tinha uma leve suavidade no olhar. Fiquei bastante satisfeito e ordenei que o soltassem. Meus ajudantes vacilaram, mas finalmente cumpriram minhas ordens sem protestar. Um fato estranho foi que o Renfield percebeu a desconfiança deles, pois se aproximou e me disse em um sussurro, enquanto os olhava furtivamente: Eles acreditam que posso machucá-lo. Imagine, eu machucar o senhor. Imbecis. Essa declaração foi um tanto consoladora, mas de todas as maneiras não consigo compreender sua maneira de pensar.
Devo aceitar que tenho algo em comum com ele, como se fôssemos ou devêssemos nos unir? Ou tem que obter de mim o bem mais precioso que tenho, minha saúde? Terei que averiguar isso mais tarde. Nem o oferecimento do gatinho ou de um gato adulto é capaz agora de tentá-lo. Diz somente... Não me importo com os gatos. Tenho mais em que pensar e posso esperar. Depois de um tempo, o deixei. Meu ajudante disse que ele esteve tranquilo até pouco antes do amanhecer, quando deu sinais de nervosismo. Finalmente, voltou a ficar violento e caiu em uma espécie de esgotamento nervoso que o levou a desfalecer. Isso aconteceu por 3 noites seguidas, violento durante o dia e tranquilo depois do aparecimento da lua, até o nascer do sol. Realmente desejo descobrir o que causa tudo isso. Parece como se houvesse alguma influência externa. Grande ideia. Uma vez fugiu sem nossa ajuda. Esta noite lhe daremos a oportunidade e os homens estão preparados para segui-lo caso seja necessário. 23 de agosto. Sempre acontece o inesperado. Quando nosso pássaro encontrou a jaula aberta, não quis voar, de tal forma que todos os nossos preparativos não serviriam para nada. Que os períodos de tranquilidade duram um tempo razoável. No futuro, estaremos em condições de afrouxar um pouco as restrições algumas horas do dia. Dê instruções ao meu assistente noturno para que só o tranque se estiver calmo, 1 hora antes de sair o sol. O pobre corpo do doente vai gozar deste benefício, ainda que sua mente não possa apreciá-lo. Espere. O inesperado. Chamam-me. O paciente fugiu novamente. Mais tarde, outra noite de aventuras. Renfield esperou astutamente até que o assistente entrasse no quarto para a inspeção. Então saiu correndo e voou pelo corredor. Eu dei ordens para que o seguissem. Outra vez foi diretamente para a casa deserta e o encontramos no mesmo lugar, reclinado contra a porta da capela. Quando me viu, ficou furioso, e se não o tivessem segurado, poderia ter me matado. Enquanto tentávamos detê-lo, aconteceu algo estranho. Repentinamente ficou calmo. Olhei instintivamente ao meu redor, mas não consegui ver nada. Captei o olhar do paciente e o segui, mas não pude descobrir coisa alguma porque ele estava olhando para o céu iluminado pela lua e não havia nada de diferente, a não ser um morcego que voava em sua silenciosa e fantasmagórica travessia até o oeste. Os morcegos geralmente giram em círculos indecisos, mas este parecia seguir em linha reta, como se tivesse suas próprias intenções. O paciente se tranquilizou ainda mais e, ao cabo de alguns minutos, disse: Não é necessário que me amarrem. Os seguirei calmamente. Sem nenhum outro contratempo, voltamos. Sinto que há algo ameaçador em sua repentina tranquilidade, e não esquecerei desta noite. Hilligan, 24 de agosto. Devo fazer como Mina e escrever as coisas em um diário. Assim, quando nos encontremos, poderemos ter longas conversas. Pergunto-me quando será. Gostaria que estivesse comigo outra vez aqui, pois me sinto muito infeliz. A noite passada parece que sonhei com Whitby. Talvez seja a mudança do clima ou o fato de estar novamente em casa. Tudo é escuro e horroroso para mim, pois não consigo lembrar de nada. Tenho certo temor e me sinto débil e exausta. Quando Arthur veio almoçar conosco, pareceu bastante preocupado comigo. Eu não tive ânimo de fingir estar feliz. Pergunto-me se talvez pudesse dormir esta noite no quarto de mamãe. Inventarei uma desculpa e tentarei. Carta de Arthur Holmwood ao Dr. Seward. Hotel Albemarle, 31 de agosto. Meu querido John, quero que me faças um favor. Lucy está doente, isto é, não tem nenhuma doença especial, mas seu aspecto é doentio e está piorando a cada dia. Perguntei-lhe se há alguma causa para isso. Não me atrevo a perguntar para sua mãe sobre o assunto, pois pode perturbar a mente da pobre senhora, e isso seria fatal, já que sua saúde também não vai nada bem. A senhora Westenra me confidenciou que seu destino já está selado. Doença do coração.
Lucy ainda não sabe. Estou certo de que algo está influenciando a mente de minha amada noiva. Quando penso nela, quase me distraio. Olhá-la sempre me produz um sobressalto. Disse-lhe que te pediria que a visse, e ainda que a princípio tenha feito algumas objeções, finalmente deu seu consentimento. Será uma tarefa dolorosa para ti, eu sei, amigo, mas é para o seu bem. E eu não posso duvidar em te pedir e receber um sim em teu retorno. Podes vir almoçar em Hillingham amanhã por volta das 2, para que a senhora Westenra não suspeite de nada, e depois disso, Lucy criará uma oportunidade para estar a sós contigo. Eu virei na hora do chá, e podemos ir embora juntos. Estou muito ansioso e gostaria de falar contigo assim que a veja. Não faltes, Arthur. Telegrama de Arthur Holmwood a Seward, 1º de setembro. Chamaram-me para ver meu pai, que piorou muito. Escreverei. Escreva-me detalhadamente pelo correio noturno. Telefone, se necessário. Carta do Dr. Seward a Arthur Holmwood, 2 de setembro. Meu querido e velho amigo. A respeito da saúde da senhorita Westenra, apresso-me a dizer que, em minha opinião, não há nenhum distúrbio funcional nem doença que eu conheça. Ao mesmo tempo, de maneira nenhuma, posso considerar-me satisfeito com seu semblante. Está totalmente diferente do que era da última vez que a vi. Deves saber que não tive a oportunidade de fazer um exame minucioso como eu gostaria. Nossa amizade impõe aqui uma pequena dificuldade que nem sequer a ciência médica pode superar. O melhor será que te diga exatamente o que aconteceu, te dando liberdade para que tires tuas próprias conclusões. E então te direi o que fiz e o que me proponho a fazer. Encontrei a senhorita Westenra de bom humor. Sua mãe estava presente e em poucos segundos percebi que estava tentando, por todos os meios, enganar sua mãe para evitar seu sofrimento. Não tenho nenhuma dúvida de que adivinha, no caso de ainda não o saber, que há necessidade de andar com cautela. Depois do almoço, a senhora Westenra se retirou para descansar. Fomos para seu quarto. Tão logo a porta foi fechada, a máscara caiu e se afundou em uma poltrona dando um grande suspiro, escondendo seus olhos com as mãos. Disse-me docemente: Não posso dizer o quanto detesto ter que falar sobre minha pessoa com o senhor. Eu a lembrei do sigilo profissional e da sua preocupação com ela. Ela captou imediatamente o significado de minhas palavras e resumiu tudo em um par de frases. Diga a Arthur qualquer coisa que ache conveniente. Eu não me preocupo por mim, mas sim por ele. Portanto, tenho a liberdade para falar. Dei-me conta facilmente de que lhe falta um pouco de sangue, mas não vi os sintomas típicos de anemia. Tive a oportunidade de examinar a qualidade de seu sangue, pois se cortou levemente ao abrir uma janela. Peguei algumas gotas de sangue para poder examiná-lo com calma. A análise qualitativa mostra que está normal, e além disso, posso afirmar que apresenta um quadro de boa saúde. Mas como deve haver algo que a está deixando assim, cheguei à conclusão de que deve ser algo mental. Ela se queixa por vezes de não conseguir respirar, de ter sonhos agitados com pesadelos que a assustam, mas dos quais não pode se lembrar. Disse que, quando criança, costumava andar enquanto dormia, e que em Whitby isso voltou a passar. Contou de um episódio quando estava lá. Uma noite, saiu a caminhar até East Cliff e foi encontrada pela senhorita Murray, mas que garantiu que isto nunca mais aconteceu. Fiquei com algumas dúvidas, por isso fiz o melhor que podia. Escrevi ao meu velho amigo e mestre, o professor Van Helsing, de Amsterdã, uma das pessoas com mais conhecimento sobre doenças raras do mundo. Pedi que viesse, e como me dissestes que todas essas coisas estariam sobre a tua responsabilidade, contei a ele sobre tua relação com a senhorita Westenra. Isto, meu velho amigo, é um favor a teus desejos, pois me sinto muito orgulhoso e feliz de poder fazer algo por ela. Sei que Van Helsing fará qualquer coisa por mim por motivos pessoais que agora não vêm ao caso. O que importa é que devemos aceitar o que diga.
É um homem aparentemente arrogante, mas isso é porque sabe do que está falando, mais que qualquer outra pessoa. É um filósofo e metafísico, e um dos cientistas mais famosos de nossa época, e tem, suponho, a mente bem aberta. Além de uns nervos de aço, temperamento frio, autocontrole e tolerância. Ele é o mais amável dos mais sinceros corações que batem neste mundo. Conto-te isto para que possas entender por que tenho tanta confiança nele. Pedi que venha imediatamente. Amanhã irei ver, outra vez, a senhorita Weston. Nos encontraremos na cidade, para não alarmar sua mãe com uma nova visita minha. Teu amigo, John Silver. Carta de Abraham Helsing, doutor em Medicina, Filosofia e Letras, etc., ao Dr. Seward. 3 de setembro. Meu bom amigo, ao receber tua carta me coloquei imediatamente a caminho. Diga a seu amigo que o senhor faz mais por ele, quando ele quer minha ajuda e o senhor a solicita, que toda a sua grande fortuna. É um prazer poder ajudá-lo e irei até o senhor. Por favor, já deixe combinado o encontro com a jovem dama, o mais cedo possível, pois é provável que eu tenha que regressar esta mesma noite. Se houver necessidade, poderei voltar a vê-la 3 dias depois. E poderei ficar por mais tempo se preciso for. Até logo, meu bom amigo, John. Adeus. Van Helsing. Carta do Dr. Seward ao Honorável Arthur Holmwood. 3 de setembro. Querido Art, Van Helsing veio e já foi. Esteve comigo em Hillingham. A mãe de Lucy havia sido convidada para a casa de amigos, portanto, ficamos a sós com nossa jovem. Van Helsing fez um exame minucioso nela. Ficou de me informar os resultados, que te enviarei assim que fiquem prontos. Parece-me que está bastante preocupado, mas disse que precisava pensar a respeito do caso. Quando falei de nossa amizade e como havias me confiado o assunto, me disse: Deves dizer tudo o que pensa. Diga também o que eu pensei, se o senhor puder adivinhar. E sei que o senhor o fará. Não é uma brincadeira. É vida ou morte. Talvez mais que isto. Perguntei o que queria dizer com aquilo, já que estava muito sério. Não me deu nenhuma outra pista. Isto aconteceu quando estávamos de volta à cidade tomando uma taça de chá, antes de seu regresso a Amsterdã. Não fiques aborrecido comigo, Art, porque sua reticência significa que todo o seu cérebro está trabalhando pelo bem dela. Podes ter certeza de que, a seu devido tempo, falará com toda clareza. Receberei seu informe amanhã se tiver tempo para fazê-lo. Em todo caso, devo receber uma carta. Bem, agora vamos à visita. Lucy estava mais alegre que no dia que a vi pela primeira vez, e parecia muito melhor. Havia perdido algo naquele olhar fantasmagórico que tanto te inquieta, e sua respiração estava normal. Foi muito doce com o professor, sempre é, e tentou tranquilizar-nos, mas percebi que a pobrezinha fazia um grande esforço para isso. Creio que Van Helsing também notou, pois por baixo das suas espessas sobrancelhas vi aquele rápido olhar que conheço tão bem. Então ele começou a falar sobre todas as coisas possíveis, exceto de nós e de doenças. E o fez com tanta astúcia que pude perceber como a fingida admiração de Lucy se convertia em um sentimento real. Sem que se notasse a mudança, meu mestre levou a conversa suavemente ao motivo de sua visita e disse: Minha querida jovem, tenho este enorme prazer porque a senhora é encantadora. Disseram-me que a senhorita estava um tanto desanimada e que tinha uma palidez fantasmagórica. A eles digo: bah! E estalou os dedos. Mas a senhorita e eu vamos mostrar a eles o quanto estão equivocados. Como ele pode? Disse, apontando para mim com aquele olhar que havia me tirado de sua classe certa ocasião. Como ele pode saber algo sobre jovens? Ele tem a seus loucos com quem brinca e a quem devolve a felicidade. É muito o que faz. Mas de lindas jovenzinhas? Não tem mulher, nem filha. E os jovens confiam nos jovens. Ou nos velhos como eu que já conheceram tantas dores e suas causas. Assim é, querido, que o enviaremos para que fume um cigarro no jardim, enquanto a senhorita e eu teremos uma pequena conversa confidencial. Aceitei a sugestão e saí do quarto, até que o professor saiu pela janela e me pediu para entrar. Parecia preocupado, mas disse:
Fiz um minucioso exame, mas não há causa funcional. Estou de acordo com o senhor de que houve uma grande perda de sangue, mas não há nada mais. Além disso, seu estado geral não mostra nenhum sinal de anemia. Pedi-lhe que chamasse sua criada para que possa fazer um par de perguntas. Eu sei muito bem o que irá dizer. No entanto, há sim uma causa. Sempre há uma causa para tudo. Devo voltar para casa e pensar. O senhor deve me enviar um telegrama todos os dias. E se houver motivo, virei outra vez. A doença, pois não estar bem é doença. Me interessa e também me importo com ela. A doce jovenzinha. Me encanta. E por ela, se não pelo senhor ou pela doença, retornarei. Como te digo, não quis dizer mais nada. Nem quando estivemos a sós. Assim é a arte, que já sabes tudo o que eu sei. Manterei uma estreita vigilância. Espero que teu pai esteja melhor. Deve ser algo terrível para ti, meu querido amigo, estar nesta posição, entre duas pessoas que amas. Sei de tua fidelidade a teu pai, mas se houver necessidade, te enviarei uma mensagem para que venhas. Portanto, não te preocupes mais, a menos que recebas notícias minhas. Do Diário do Dr. Seward, 4 de setembro. Meu paciente zoófago sempre me mantém interessado. Ultimamente só teve um ataque, e isso foi ontem, em uma hora inusitada. Pouco antes do meio-dia, começou a ficar inquieto. O assistente reconheceu os sintomas e pediu ajuda de imediato. Afortunadamente, os homens chegaram correndo, apenas a tempo de segurá-lo, pois ao dar meio-dia, ficou tão furioso que tiveram que usar toda a força para imobilizá-lo. No entanto, em 5 minutos se tranquilizou outra vez, caindo em uma espécie de melancolia, estado em que permanece até agora. Meu assistente disse que seus gritos foram realmente pavorosos. Quando entrei, tive que atender a alguns dos outros pacientes que estavam desesperados por seu comportamento.